Somos nós que abrimos as dispensas dos céus para que na terra as pessoas sejam abençoadas. Uma outra coisa que eu queria falar com você, um outro princípio para a prosperidade bíblica é a fidelidade. Fidelidade. Sem fidelidade, querido, fica difícil. Sem fidelidade, como é que a gente vai ter parcerias? Não é? Porque um princípio muito poderoso para a gente prosperar é o network. Network é 80% de negócios. Então, quando eu me conecto bem, quando eu tenho pessoas ao meu redor, querida, a coisa fica mais leve. Então, mas eu tenho que ser fiel a esses relacionamentos. Como eu falei no início desse vídeo, se você não tiver fidelidade no seu casamento está fadado a ir pro saco, tá certo? E a mesma coisa numa amizade, numa conexão. Se você tem conexão com pessoas, não é? E você não é fiel a essas pessoas, você não vai prosperar, não vai dar certo, não vai chegar a lugar nenhum. Então, fidelidade. E fidelidade é o que o Pai quer. Fidelidade é o que Deus requer de nós. Fidelidade, fidelidade. Fidelidade em todas as áreas. Não só na área financeira, mas em todas as áreas. É importante que você seja fiel, que eu seja fiel, que nós sejamos fiéis a tudo que fizermos. Fiéis à nossa palavra. Sim, sim e não, não. A Bíblia diz que o que passar disso vem do maligno. Quantas pessoas que dão a palavra, mas não cumprem? Isso é falta de fidelidade. Fidelidade é a própria palavra. Fidelidade, a palavra que eu estou falando, a nossa palavra, né? A minha palavra, a sua palavra. Nós temos que ser fiéis a isso. Fiéis também à palavra de Deus. É importante eu ser fiel à palavra. Olha, querido, se a Bíblia diz faça, faça. Se ela diz não faça, não faça. Quer ver um princípio aqui muito poderoso, essa questão de fidelidade? É o seguinte, algumas pessoas já chegaram comigo me pedindo orientação, assim, apóstolo, um parente, um amigo, né? Porque isso acontece invariavelmente. Um amigo, alguém chegou comigo e me pediu o meu cartão emprestado, e coitada da pessoa, ela está passando necessidade, ela está passando fome, ela está precisando de algo, né? E quando a Bíblia diz que a gente não deve ser fiador, a Bíblia é clara, claríssima nisso. E aí ela vai e quebra um princípio. Ela vai e empresta, né? E aí, presta atenção no que eu vou te dizer. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar algo, querido, e se ela precisa de algo e ela não tem, não é a hora dela ter. O que é que eu aconselho? Dê. Mas não empreste seu nome, porque fatalmente vai ter problema. Tá certo? Então, querido, por quê? Porque a Bíblia diz para não ser fiador. Então é importante. A Bíblia diz que se você for fiador de alguém, que você não durma, que você não sossegue a sua alma enquanto você não fizer com que a pessoa pague aquilo que ela está te devendo. Então isso é um princípio de prosperidade. Às vezes a gente está prosperando, está bem, chega alguém desse sentido e emocionalmente, nesse sentido de necessidade, né? Precisando de algo, aí a gente emocionalmente se envolve, vai e quebra o princípio. E aí a palavra é quebrada. Tem gente que quer ser melhor que Deus, né? É isso que eu respondo. Porque tem gente que tem, mas não, pastor, mas isso parece dureza de coração. Então, meu filho, fala com Deus, porque é Deus, é a palavra dele que está dizendo pra gente não ser fiador. Se você teimar, o problema é seu, né? Mas Deus está dizendo. Então, fidelidade à palavra. É importante, querido, isso é importante. E tudo que Deus quer é que nós nos encontrar fiéis. É isso que Deus deseja, nos encontrar fiéis. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, que tudo que Ele quer é encontrar os seus servos fiéis. E servos ali é como se fosse mordomo, porque nós somos mordomos de Deus nessa terra. Ok? A gente tem autoridade, nós vamos ver isso em vários vídeos e também na PPB, no Princípio para a Prosperidade Bíblica, que é no final de semana que eu tenho, que a gente trabalha só prosperidade bíblica, onde a gente aprende a prosperar biblicamente. Eu falo disso, dessa questão de
Nós temos autoridade como mordomos de Deus, nós temos autoridade. Somos nós que abrimos as dispensas. Olha que coisa maravilhosa, querido. Somos nós que abrimos as dispensas dos céus para que na terra as pessoas sejam abençoadas. Olha que coisa linda. Você já tinha parado para pensar nisso? Um mordomo, ele tem autoridade na casa. Quando o dono da casa sai, quem fica com a autoridade da casa inteira é o mordomo. O mordomo antigamente ficava com o cheque assinado em branco, para que ele pudesse suprir as necessidades da casa enquanto o dono da casa estava fora, né? Tá bom? Então nós somos para Deus como mordomos, querido. Você é para Deus como mordomo. Toma posse disso, em nome de Jesus. E você tem autoridade, em nome de Jesus, para desatar os céus, para suprir as necessidades na terra. Aleluia! Você entendeu? Isso é poderoso demais. Então, vamos lá. Nós temos autoridade para destravar o reino espiritual, para trazer prosperidade na terra, para as pessoas que estão ao nosso redor, para a nossa igreja, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Então, guarde isso, fidelidade. Então, um mordomo, alguém que tem essa autoridade, tem que ser fiel ao dono. Não é? O dono da casa não está despedido, no caso. Claro que Deus não nos despede, tá bom? Ele é um Deus bom. Mas você só vai prosperar se você for fiel. Porque ele vai chegar e o dono da casa vai pedir contas. Como é que foi? Onde você guardou? Ou onde você gastou isso aqui? Tal, para quem você deu? Como é que foi isso aqui? Como é que isso aqui aconteceu? Está tudo suprido? As contas estão pagas? Porque o dono da casa não precisa se preocupar com essas coisas. Quem tem que realmente se preocupar com essas coisas é o mordomo, é o servo fiel. Então, a segunda coisa aqui é fidelidade, tá bom? Então, 1 Coríntios 4:2, anota aí, tá? Fidelidade, tudo que Deus quer nos encontrar fiéis. Então, a primeira coisa, fidelidade a Deus. Seja fiel a Deus, ok? Seja fiel a Deus. A minha esposa, a apóstola Geralda, costuma dizer o seguinte, que ela sabe que eu não sou infiel por causa que eu amo a Deus. Ela acha, e eu concordo com ela, né? É porque ela vê as minhas ações, as minhas atitudes, de que eu sou fiel a Deus. E por isso, ela sempre aconselha para as mulheres, ela diz assim, ore para que seu marido continue fiel a Deus, obediente a Deus. Porque se ele amar a Deus, se for fiel a Deus, obediente a Deus, ele não vai trair você, o casamento vai dar certo por causa da fidelidade. Fidelidade é muito importante, tá bom? No nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, tá bom? E é disso aqui agora que eu quero falar com você, sobre essa questão da fidelidade ao corpo de Cristo. Nós temos que ser fiéis ao corpo de Cristo, a igreja, querido. A igreja que você congrega. Deixa eu falar, tem um modismo aí, uma questão aí de não preciso mais ir para a igreja, eu sou igreja em casa. Biblicamente isso não é correto, tá certo? E isso traz mais um desserviço ao reino de Deus do que mesmo serviço. É claro que a nossa família é importante, nós temos que nos congregar em casa também, orar com os nossos filhos, ensinar a palavra pelo caminho, em casa, orar, ter reuniões caseiras. Nós somos uma igreja em célula, a Agape Church é uma igreja em célula, nós cremos na igreja nas casas e família reunida. Mas, querido, o corpo de Cristo reunido é outra coisa, nós somos um corpo. O membro não pode estar por aí sozinho, tá certo? Porque ele não faz parte do corpo. Então, fidelidade ao corpo de Cristo. E fidelidade aqui são também os princípios, né? Cumprir princípios, que é a primícia, dízimo, oferta, e no caminho aí a gente vai talvez comentar mais sobre isso. E a terceira coisa sobre fidelidade, a fidelidade à liderança. É importante nós sermos fiéis aos nossos líderes, aqueles que a gente segue, né? Estar junto, estar conectados, isso é importante, tá bom? Então, fidelidade. Então vamos lá? Fidelidade a Deus, fidelidade ao corpo de Cristo, que é a igreja, uns aos outros, fidelidade nos cumprimentos dos princípios financeiros, tá bom? E fidelidade à liderança,
Isso é importante, estarmos juntos, entendermos que em todo lugar tem hierarquia, existem lideranças, tá bom? O líder está aí para conduzir, para nos direcionar, tá bom? Para nos discipular e até mesmo para cuidar e estar conosco nas horas de dificuldade.